Coisa boa é poder estar aqui com você nessa noite. Bom a gente estar junto aqui, adorando o nosso Deus e ouvindo, aquilo que Ele tem para falar conosco. Deus sempre tem algo para falar conosco. Você crê nisso? Deus sempre quer falar conosco e quer trazer para o nosso coração alívio em meio a esse tempo que a gente tem vivido tão doido, né? A gente tem experimentado cada situação, né? A gente tem visto cada coisa acontecendo por aí e a gente fica assim, Senhor, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? E quando a gente chega na casa de Deus, a gente encontra esse ambiente onde a gente ouve a palavra dEle, onde nós somos fortalecidos por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. E eu acho que a gente tem muitos motivos para agradecer e honrar a nosso Deus, não é? E hoje eu quero falar sobre algumas promessas de Deus ao nosso favor. Muitas vezes nós passamos por momentos da vida que parece que a gente está num deserto e parece que o deserto não tem fim. E às vezes até achamos que Deus está demorando demais para nos atender na oração, no clamor, no pedido que a gente tem feito a Ele. E a gente vai ver aqui, segundo a palavra dEle, que Ele tem algo muito especial para falar com a gente. Mas antes, deixa eu contextualizar você do que está acontecendo. A nossa vida ela é cercada de surpresas. Eu e você provavelmente passamos por muitas surpresas. Algumas surpresas são ótimas. Outras surpresas já não são tão boas assim. A gente até gostaria de não tê-las. Mas a vida é dessa maneira. E, na verdade, quem não anda pela fé, quem não anda na dependência de Deus, fica inseguro quanto ao futuro. Se você hoje talvez esteja preocupado com o futuro, você olha para o seu filho, para a sua filha, no meu caso para o neto, eu fico pensando, como é que vai ser daqui a alguns anos? A gente tem ouvido relatos aí tão doidos, a gente tem ouvido tanta coisa que tem acontecido no mundo, que tem sido contrária à palavra de Deus, e a gente fica pensando, meu Deus, como é que vai ser esse mundo? E nós temos hoje, em todo o mundo, parece que depois da pandemia da Covid, agora nós temos uma pandemia de pessoas com transtorno de ansiedade. As pessoas elas estão ansiosas. Você pode reparar, e eu acho que o lugar que eu mais consigo ver isso, pelo menos para mim, isso me desperta, talvez desperte para você também, é no trânsito. Você vê, as pessoas hoje não têm paciência. Se o trânsito, o sinal abre, o camarada já está buzinando. Calma, cara, a gente vai sair, a gente vai passar. As pessoas hoje estão muito individualistas. As pessoas hoje, elas sabem, elas acreditam que em primeiro lugar são elas, depois é ela de novo. E a gente entende que isso é um pouco de ansiedade. Se esquecer dos outros, se esquecer do próximo e pensar somente em mim. Porque as pessoas têm medo. As pessoas hoje têm uma incerteza muito grande do futuro. Uma pessoa que hoje tem uma ansiedade contínua, não estou falando daquela ansiedade de domingo eu vou fazer uma prova, sábado eu vou fazer uma prova, e a pessoa fica ansiosa, mas não estou falando desse tipo de ansiedade, estou falando daquele tipo de ansiedade crônica. Aquele momento onde a pessoa não consegue dormir, não consegue relaxar, e fica preocupado com isso, com aquilo, com o que vai acontecer, com o que não vai. É sobre isso que eu estou falando. Uma das razões para a ansiedade, talvez seja a principal delas, é a incerteza do futuro. Que, na verdade, se a gente quer ter certeza, e isso é algo que está dentro de nós, foi gerado em nós queremos segurança. Como é bom quando uma pessoa ela consegue segurança na sua vida. Quando alguém fala assim, olha, eu vou fazer um concurso público, qual é a principal razão? Seria só o salário? Acredito que não. Acredito que muitas pessoas elas estão pensando no seguinte, não, um concurso público eu passo a ser, então, um prestador de serviços público e eu não vou ser mandado embora à toa. E a pessoa tem aquela, entre aspas, segurança. No mundo em que vivemos, as notícias e as informações que chegam até nós são desanimadoras. Eu não costumo ver telejornais, mas existem pessoas que veem e você acaba tendo que ver obrigado. E aí você vai começar a olhar esses noticiários, Você vai ver que 95% das notícias, com certeza, vão falar sobre tragédias. As pessoas, elas estão diante de uma tela, diante da televisão, ou até mesmo na internet, em alguns sites de notícia, e o que você vê, infelizmente, não é nada promissor, não é nada que diga que o futuro vai ser melhor, mas ao contrário,
São coisas que tentam roubar a nossa fé, fazer com que a gente perca a nossa fé, fazer com que a gente retroceda naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E nós muitas vezes ficamos temerosos. Se a gente der muita atenção a isso, a gente começa a entrar num estado em que a gente fica amedrontado com tudo, achando que tudo aquilo ali está acontecendo e que o mundo é um caos. E na verdade não é, pelo menos ainda, não é? Apesar de muitas coisas hoje estarem fora do lugar, o mundo ainda não é um caos. E particularmente eu acredito que não será, porque Deus continua com a mão dele sobre o mundo. Ele continua com a sua mão de abençoadora sobre toda a terra. Deus continua conservando em integridade os seus filhos. Continuamos na presença dele, cremos que ele vai fazer coisas maiores e melhores através de nós. No que depender do quadro que está sendo desenhado por homens e mulheres quanto ao futuro, esse futuro vai ser trágico. Ninguém vai sobreviver. É o fim da humanidade. Você já leu essa notícia? Eu li uma notícia outro dia desse que o camarada estava dizendo que até 2050 não vai haver mais humanidade na Terra. E eu falei, cara, você não é Deus. Respeita a sua opinião, você é alguém que estuda e tudo, mas não é. É Deus que determina. E não é isso que a palavra de Deus diz. Quando fala de humanidade, fala de mim, fala de você, fala da pessoa que está na rua, fala de um contexto geral. E a gente vai aprender nessa noite que Deus ele tem algo que é tremendo. Algo que vai fazer a diferença na nossa vida. E eu já tenho pedido a Deus, antes de trazer essa mensagem aqui, que você esteja com o seu coração aberto para receber isso e saia daqui levando isso. Não apenas escutar, ficar feliz e depois esquecer. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que é trágico, naturalmente chama a nossa atenção. Isso faz parte de um instinto de autoproteção que existe dentro de nós. Se foi ruim para alguém, pode ser ruim para mim também. Então nós temos a curiosidade por notícias ruins, por situações de perigo, por situações que talvez venham causar mal. Isso é natural no ser humano. Você pode reparar que, vamos voltar ao trânsito novamente, um carro esbarra no outro. Aí o pessoal está ali tentando acertar quem é que vai pagar, quem foi culpado, quem não foi culpado, e fica aquela confusão, e de repente você vai ver as pessoas estão andando ali do lado, estão andando bem devagarinho para saber o que aconteceu. Atropelou alguém, morreu alguém, chamaram o bombeiro, deve ter alguém, porque isso chama atenção. A gente tem essa preocupação. Por isso, tudo que é trágico chama a nossa atenção. E as emissoras de televisão, como eu falei ainda há pouco, os telejornais, e a imprensa que está na internet sabe muito bem disso. Então tome cuidado com aquilo que você tem ouvido, porque você pertence a um reino diferente. Você pertence a uma classe diferente. Não quero dizer que nós somos melhores, mas nós somos favorecidos. Você consegue entender isso, fazer essa diferenciação? Eu tenho 2 filhos. Se eu penso assim, não, esse meu filho aqui é melhor, esse aqui é pior, então eu vou ser mais favorecido a esse. Deus não faz assim. Deus favorece ambos os filhos. Deus, ele ama a todos os seus filhos. Deus ama a todos aqueles que se aproximam deles. Mas, para os que creem, existe um grande detalhe. E agora eu estou falando com a gente, Estou falando aqui para pessoas que são da igreja, para pessoas que são de Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo. Quanto a nós, filhos de Deus, Criador dos céus e da terra, será que a gente está no meio dessa sopa de bagunça, de tragédia que você está vendo aí no mundo? Você vai dizer, claro que não. Será que está reservado para nós um futuro trágico, um futuro incerto, um futuro tenebroso? Será que as notícias que estão sendo vinculadas e que muitas vezes nós ouvimos, e isso traz uma incerteza, um medo, uma insegurança para nós, será que a gente vai passar por tudo isso? Será que aquele que nos conhece antes mesmo de nós nascermos, ele diz que nos viu ainda em substância informe, quando estávamos no ventre da nossa mãe, será que ele esqueceria de nós durante tudo isso que acontece e está por acontecer? Aquele que tem planos maravilhosos para a nossa vida, você crê nisso? Deus tem planos para a sua vida. Você não pense assim, olha, não, meus planos sou eu que faço. Começa a mudar essa dinâmica a partir de hoje. Começa a lançar diante de Deus e dizer a Deus, Senhor, quais são os seus planos para a minha vida?
Onde é que eu posso buscar os sonhos da minha vida? Onde o Senhor tem falado sobre os sonhos que o Senhor tem para a minha vida? E você vai ver que Ele vai te responder que é justamente na palavra dEle. Um texto vai te saltar aos olhos, vai saltar ao teu coração, e você vai aprender muita coisa com Deus. Se um dia você estiver em dúvida quanto à sua vida futura, fique com aquilo que o nosso Deus diz. Talvez um dia você vai ser incomodado por uma situação que talvez vá te trazer essa incerteza, esse medo, esse temor do que vai acontecer com você. E entre o que você ouve, entre aquilo que você tem aprendido, tem visto na televisão, não dê atenção a isso. Fique com a palavra. Nosso Deus não falha, nosso Deus não erra, nosso Deus não usa palavras para nos alegrar apenas. Eu, Renato, posso falar por horas aqui. Mas se o Espírito Santo não confirmar no seu coração, de nada adianta. Então esteja com o seu coração aberto, porque o que Deus tem para falar nessa noite vai te animar em nome de Jesus. Tem sido profetizado nesse lugar que esse lugar é casa de cura, é casa de milagres. E eu creio que você nessa noite vai experimentar coisas muito grandes, segundo as promessas de Deus. Jeremias capítulo 32, versículo 38, a gente vai ver aqui uma passagem maravilhosa. Versículo 32 diz o seguinte: eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. 39, lhes darei um só propósito, um só coração, um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom, e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Eu me alegrarei, quem está falando aqui é Deus, gente, fazendo-lhes o bem, e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade e carinho. Pai amado, a Tua palavra, Senhor, traz esperança, a Tua palavra, Senhor, dá ânimo, a Tua palavra nos levanta, a Tua palavra nos anima. E nessa noite, ó Deus, eu creio que o Senhor quer alimentar, ó Deus, a cada um dos meus irmãos, esses que estão aqui presentes, esses que estão nos assistindo pela internet. Eu creio, ó Deus, que o Senhor há de falar conosco nessa noite, há de nos levantar, de nos animar, de nos dar uma nova visão, uma nova perspectiva do que está acontecendo ao nosso redor. E por tudo isso, Pai, nós te agradecemos nessa noite e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que Deus faz são promessas maravilhosas. Eu aprendi no início da minha caminhada de que tudo aquilo que Deus promete, Ele tem a intenção de cumprir. Deus, Ele não promete nada que Ele não tenha a intenção de cumprir. Deus não promete nada de que depois Ele vai dizer que é uma pegadinha. Não, eu estava falando aquilo, mas eu estava de cabeça quente. Não, Deus não age dessa maneira, Ele é Deus. Então, se Ele promete, é porque Ele quer que isso aconteça na nossa vida. E a gente começa a ver várias frases aqui que eu quero compartilhar com você a respeito do que Deus fala aqui nesse texto. A primeira delas é: eles serão o meu povo. Talvez falando assim, eles serão o meu povo, a gente não faça ideia da profundidade, da importância que há nessa frase. Nós somos o povo de Deus, nós temos o privilégio de fazer parte do povo que pertence a Deus. Você entende isso? Você tem alguém que é dono da sua vida, e você vai falar: pô pastor, mas Deus é dono da minha vida? Sim, e quem não é que quer ter um dono como esse? Aquele que diz que é bom, aquele que nós sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, aquele que nos salvou quando nós estávamos perdidos, quando nós não tínhamos mais esperança, aquele que tem alimentado, que tem protegido, que tem nos levantado, aquele que tem aberto portas onde a gente nem via porta, aquele que tem curado, aquele que tem feito maravilhas no nosso meio. Esse é o nosso Deus. Nós somos povo que pertence a Ele. Você compreende isso? Isso é muito importante, queridos. Nós não somos aí um povo que está ao Deus dará, que eu nunca entendo essa frase até hoje. No segundo ele diz o seguinte: eu serei o seu Deus. Olha a afirmação que Deus está fazendo. Em meio àquele povo, não é, do Antigo Testamento, quando Jeremias escreveu isso, aquele povo, eles tinham vários deuses que estavam ali ao redor deles.
Mas Deus diz o seguinte: eu serei o seu Deus. Seu Deus, o meu Deus, não são as distrações desse mundo. Esse mundo hoje está cheio de distrações. E cada vez que nós pegamos a nossa atenção e colocamos ela numa distração, nós estamos de alguma maneira desmerecendo a Deus. Mas Ele diz: eu serei o seu Deus. E na verdade hoje nós podemos interpretar essa frase como: eu sou o seu Deus. Eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te abençoa. Eu sou o Deus que você reconhece, que você pode fazer menção. Aquele que você pede, aquele que você ora e que te responde. Aquele que continua fazendo grandes coisas no meio do seu povo. Deus não quer que a gente ande em dúvida. Nós temos o Deus. Não é um Deus, nós temos o Deus. Só existe um, que é o grande eu sou. E o grande eu sou está aqui fazendo maravilhas nessa noite. Eu creio que profeticamente, através dessa mensagem que estará na internet, muitas pessoas serão abençoadas, porque Deus continua trabalhando. E é através da palavra liberada, é através das verdades de Deus que estão contidas na palavra dele, que os milagres acontecem. Então comece a se animar nessa noite. Se você estava desanimado, se você estava com dúvida, comece a crer nessa palavra maravilhosa que Deus está para nós. Um só propósito. Qual é o propósito maior que nós temos? Será que é um propósito para nós? Você tem aprendido por diversas pessoas que têm passado aqui sobre essa plataforma, de que a maior razão e o maior propósito que nós temos não somos nós mesmos, mas o nosso próximo. Amai a Deus acima de todas as coisas, e amai o teu próximo, como a ti mesmo. Nós amamos a Deus, e por amar a Deus, o nosso coração se enche, e nós passamos então a amar o nosso próximo. Então entenda isso, o nosso propósito é também amar o nosso próximo, só que não é isso só. O nosso maior propósito é proclamar o reino de Deus, proclamar a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Imagine que eu falasse para você o seguinte: gente, olha, hoje abri um supermercado novo, tá? Hipoteticamente, porque você sabe que isso dá confusão, não é? Quando tem promoção já dá tumulto, você imagina quando abrir um supermercado novo. E esse supermercado diz o seguinte: olha, os 20 primeiros que entrarem na loja vão receber um cupom, e eles não vão pagar nada. Será que a gente acreditaria? Provavelmente, não é verdade? Se um supermercado diz: olha, os 20 primeiros que entrarem aqui vão levar tudo de graça, você já está entendendo qual é a relação que eu estou querendo dizer para você? Deus, Ele oferece a salvação, só que não são para os 20 primeiros, nem para os 144 mil. A palavra de Deus diz que Ele quer salvar a todos. Para pensar. Deus, Ele quer salvar a todos, só depende de mim e de você proclamar as verdades de Deus, proclamar que o sangue de Jesus foi derramado. Para quê? Para que todo o mundo fosse salvo através dele. Esse é o nosso propósito maior. Depois ele diz o seguinte: eu vou dar a vocês, eu quero que vocês tenham um só coração. Coração fala de vida. Se o coração para, a vida acaba. E vida só existe completa em Jesus. A própria palavra de Deus, né, diz o seguinte: Senhor, o pessoal está lá enterrando e tal, papapá, rapaz, calma aí, filho, faz o seguinte, me segue. Pô, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. Rapaz, deixa que os mortos enterrem os mortos. O que Jesus estava dizendo ali? Pessoas que não conhecem a Ele, infelizmente, estão mortas espiritualmente, não têm uma esperança. Mas vamos para o lado bom da coisa: você conhece a Deus, o seu coração foi entregue a Deus, então Deus te dá um novo coração, que faz com que você creia nele, que faz com que você tenha esperança nele, que faz com que você continue andando com Ele, apesar de qualquer dificuldade que você enfrente. Você tem um coração, você tem vida em Deus. Ele vos deu vida, estando vós ainda mortos dos seus delitos, dos seus pecados, diz a palavra. E essa vida que Ele deu para nós é a vida abundante, é uma vida diferente, é uma vida de alegria, é uma vida diferente. Não é que a gente não vai passar por uns momentos difíceis, mas é que Ele vai prover a alegria, o ânimo para que a gente continue andando nesse mundo.
Nós não podemos parar, queridos. Nós precisamos ter esse coração que Deus nos deu. Deus diz o seguinte: eu darei a eles um só caminho. E foi aqui que eu encasquetei com esse negócio. Todos os caminhos levam a Deus? O que você acha? Mentira! Me desculpe, queridos, verdades precisam ser proclamadas. Nem são todos os caminhos que levam a Deus. Será que todos os caminhos levam ao centro do Rio? Não. Será que todos os caminhos nos levam a São Paulo? Estou dizendo todos. Eu não estou dizendo de alguns, de alternativas, de recalculando rota. Não, eu estou falando o seguinte: de todos os caminhos, não importa para onde eu saia, eu vou chegar naquele lugar. Isso acontece? Não. Então, nem todos os caminhos não vão fazer encontrarmos a Deus. E muitos estão perdidos hoje, andando em caminhos que não levam a Deus, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Estão sendo enganados. Simplesmente, queridos, não há como vários caminhos servirem a um destino. Não tem como. Só existe um caminho. Só existe o caminho. E o caminho é Jesus. Deus colocou isso para mim e para você. Você está entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo o quanto essa palavra é poderosa para nós, para nos animar? Talvez você tenha andado desanimado, talvez as lutas da vida tenham te aborrecido. Eu não sei como é que foi o dia, eu não sei como é que foi o trânsito para você chegar aqui na igreja, eu não sei o que você tem enfrentado na sua casa, mas entenda uma coisa: Deus nessa noite está falando com você para que você se anime, para que você se levante, para que você jogue e lance fora todo o desânimo em nome de Jesus, e se levante de uma maneira diferente para andar com Ele. Em João capítulo 14, versículo 6, e é aqui que a gente vê o quanto a palavra, ela tem uma relação, não é? Jeremias, e a gente vai a João. João capítulo 14, versículo 6, ele registrou o seguinte: Jesus dizendo: eu sou o caminho, o certo a seguir, claro, a verdade. Eu falei para os irmãos que a salvação é através dele. Essa é a maior verdade. Não existe a salvação nisso, a salvação naquilo. Só existe salvação em Jesus Cristo. Não há salvação nas coisas que a gente tem acompanhado e visto por aí. E a vida de Jesus, em nosso coração, Ele habita. Deus não apenas se colocou na posição de ficar ao lado, de ficar à nossa frente, de ficar ao nosso lado, de ficar atrás de nós, não. Deus, Ele se colocou dentro de nós. Eu preciso crer que isso é uma verdade, isso não é uma história da carochinha, não é história para criança dormir, isso é uma realidade. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem a presença do Espírito Santo, ou seja, de Deus. Se nós mudarmos apenas o nome, a gente vai entender: eu tenho Deus habitando no meu coração. Eu tenho Jesus Cristo habitando no meu coração. Então entenda o que Deus está fazendo, entenda o que Ele já fez. E Deus faz com que tudo isso venha a converger para o amarmos indefinidamente, com amor referente, com amor reverente, que honra, que respeita e que considera. Deus, eu não vou usar a palavra anseio, né, porque eu falei de ansiedade aqui ainda há pouco, né, a gente pode pensar que Deus é ansioso. Não, Ele não é ansioso. Mas Ele deseja, Ele almeja que todos os seus filhos o busquem. Eu gosto quando os meus filhos falam comigo. Eu gosto quando os meus filhos me fazem uma pergunta. Se eu que sou falho gosto disso, você imagina o teu Pai Celestial, aquele que é perfeito. Ele quer que você fale com Ele, então ore. Pastor, mas eu não sei se eu estou orando certo. Eu posso falar uma verdade para você? Não existe orando certo ou orando errado, existe orar. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida e sabe que quando nós clamamos a Ele, quando nós vamos até Ele, não importa as palavras que sairão dos nossos lábios, nós vamos engrandecer o nome dEle. Ele se alegrará de ouvir a nossa voz. Outro dia desse, mandaram para mim um áudio, e foi gente da família, mandou um áudio, e quando eu abri o áudio estava assim: eu sabia que era a voz do meu neto, e imediatamente já sabe, né, me derreti todo,
Falei, o menino está aprendendo a falar. E eu fiquei pensando sobre isso, mandaram o áudio, eu ouvi e reouvi, e ouvi novamente, eu ouvi de novo, e ouvi mais uma vez, e ouvi... Fiquei impressionado, eu falei, o meu neto está começando a aprender a falar. Gente, se ao ouvir a voz dele, eu fui tocado, fiquei emocionado. Você imagina o Senhor que tem todo o amor, que é amor, quando ouve a sua voz falando com Ele. Não deixe de orar. Se de repente você estiver triste, se você estiver abalado, ou se você está feliz, fale com Deus. Abra o verbo mesmo com o Senhor, fale com Ele, seja uma pessoa sincera diante dEle. Eu faria uma pergunta para você. O quanto eu amo a Deus? Calma, não me responda. Se eu colocar numa balança, vocês conhecem o símbolo da justiça? Né? É uma mulher lá com a faixa no rosto, né? É uma mulher, Fernanda? É uma mulher, né? Não é homem não, né? É a justiça, né? Ela segura uma balança e a balança tem 2 pratos. O que cabe em um tem que caber no outro para que eles estejam equilibrados. Antigamente tinha isso na feira, agora é tudo eletrônico. Antigamente o camarada vinha com vários pesos, colocava, você pedia 1 quilo de batata, o cara pegava um peso de 1 quilo, botava um saquinho, botava a batata e tal, tinha uns que botavam um imã, né, para poder puxar e dizer que estava mais caro, mas deixa isso quieto. O que acontecia? A balança ela precisava estar equilibrada. E eu pergunto a você, como é que está o amor que você tem a Deus? Será que nessa balança, se nós colocarmos, não é para Deus colocar, não é para o pastor colocar, é para você mesmo colocar e analisar se você ama a Deus ou você tem algo que você ama mais. Se tem, e se você descobrir que essa balança está descompassada, que ela não está equilibrada, imediatamente equilibre. Comece a amar mais a Deus. Ame Ele com tudo aquilo que você tem, com todo o seu pensamento, com toda a sua vontade, com toda a sua mente. Ame ao Senhor e não abra mão disso, para o seu bem. E ele diz isso aqui nesse versículo que nós lemos, nessa passagem que nós lemos, para o seu bem e bem dos seus filhos. Ensine seus filhos a amarem a Deus. Ensine-os a amar. Fale para eles, não importa a idade, se tem 2, 3, 4, 10, 20, 40 anos, fale para eles do Deus de amor. E ensine eles a amarem a Deus. Ensine seus filhos constantemente a reverenciarem o nome de Deus. Eu hoje estava vendo uma página, não é? Cheguei em casa de tarde, e eu estava vendo uma página lá no Instagram, e era uma página que falava dos absurdos que acontecem dentro das igrejas, não é? E caiu de paraquedas ali, eu não sigo, não vou seguir, porque eu acredito que esse tipo de coisa não tem que ficar evidente para qualquer um poder ver, porque ao invés de chamar as pessoas para o Evangelho, a gente está afastando as pessoas do Evangelho. E eu acredito no seguinte, que a palavra de Deus é santa. O homem pode estar até errado, o homem pode estar até falando coisas erradas, mas quando ele cita a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando. Então nós temos que ter reverência com a palavra de Deus. Se tiver chacota, se tiver brincadeira com o nome de Deus, imediatamente eu saio do meio do grupo. O nome de Deus, a presença de Deus não pode ser negligenciada. Eu amo ao Senhor. Quem você ama? Se alguém chegar perto de você e começar a falar mal dela, ou começar a escarnecer dela, ou começar a encarnar nela, você vai gostar? Por que com Deus seria diferente? Então, se as pessoas hoje brincarem com Deus, seja bem claro, olha, eu não gosto que brinque com Deus, não gosto que brinque com o nome de Jesus, e acabou, eu o amo, porque Ele é vivo, Ele habita em mim, Ele me salvou, não é por aquilo que Ele te deu, não é por aquilo que Ele realizou na sua vida, apenas na parte material, mas por aquilo que Ele fez na sua vida, que ninguém poderia fazer. Você está entendendo isso? Eu preciso amar a Deus com tudo, e ensinar meus filhos a amarem, e não ficar escarnecendo junto com outros. Essa página é uma página evangélica. Acredita nisso? Misericórdia. É certo que eles verão o amor de Deus, os seus filhos, em você. O amor que você nutre por Deus, e provavelmente vão amá-lo também. Mas entenda uma coisa, a decisão precisa ser deles. Você ouve o nosso pastor Marcos falando aqui direto, filho de crente não é crente. E essa é uma verdade. A salvação é individual e os nossos filhos precisam tomar a sua decisão sozinhos. Não é porque o pai força a barra, não é porque a mãe diz você tem que ser cristão, não.
Não funciona dessa maneira. Ele precisa abrir o coração e dizer: eu amo ao Senhor. Eu via o meu pai um exemplo, eu via na minha mãe um exemplo, e por causa disso, eu acabei buscando também a esse Deus, e eu o encontrei, e através do exemplo deles, do testemunho deles, hoje eu estou na presença de Deus. Nossos filhos precisam aprender a amar a Deus. Versículo 40. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom, e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Veja bem como Deus termina essa frase. Ele diz o seguinte: para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Deus te ama, querido. Deus te ama com um amor que você não consegue compreender, porque eu também não consigo. Entenda uma coisa, que o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão abrangente, ele é um amor tão fascinante, que a gente não consegue com a nossa mente compreender por completo o amor de Deus. Ele nos ama independentemente daquilo que eu penso, Ele me ama independentemente daquilo que eu era. Deus nos ama independentemente das minhas vontades, dos meus desejos, Ele continua nos amando. Agora a resposta àquilo que nós fazemos é que vai ser diferente, mas Ele continua amando. Então entenda isso, essa última frase me tocou. Quando Deus diz, para que nunca mais se afaste da minha pessoa, é porque Ele se agrada de estar perto de você. Existem algumas pessoas que às vezes não são tão agradáveis, não é? E quando ela entra no ambiente, quando ela está perto, a gente imediatamente, deixa eu procurar alguma coisa para fazer, deixa eu procurar alguma coisa, um lugar para ir, nem que seja o banheiro, eu vou arrumar um lugar, porque, esse cara, vou te falar, não tem gente que é assim? Pois é, Deus Ele faz ao contrário. Aquelas pessoas que nós queremos perto de nós são quem? As pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós nos identificamos. E Deus começa falando o seguinte, que Ele fez uma aliança eterna. No último domingo que passou, se você estava aqui pela manhã, nós estávamos celebrando essa aliança através da ceia do Senhor. Nós estávamos declarando, o Senhor derramou na cruz o seu sangue para que hoje eu pudesse estar livre. O preço quem deveria pagar seria eu, mas Ele pagou o preço no meu lugar. Aquilo que estava sobre a vida dele foi para que hoje eu tivesse liberdade, saúde, paz, alegria. Para que hoje eu pudesse estar produzindo os frutos, né, aliás, os elementos do fruto do Espírito. Tudo o que Jesus fez foi para te beneficiar. Você compreende isso? Isso precisa estar vivo no nosso coração, queridos. Tudo o que Deus faz é para te beneficiar, é para poder te ajudar, porque Ele está pensando em você, Ele está pensando na sua vida. Jesus, no seu sacrifício, derramando o seu sangue desde o Getsêmani. Algumas pessoas pensam, né, sobre isso. Outro dia desse eu estava pensando sobre isso. Sabia que o sangue de Jesus começou a ser derramado lá no Getsêmani? Você fala, poxa, mas ele ainda não havia sido preso. Pois é, a salvação não é porque os soldados o maltrataram, chicotearam, bateram, cuspiram, o sangue dele foi derramado, depois foi para a cruz. Também foi isso. Mas a palavra de Deus diz que no momento que ele estava ali, orando a Deus, o sangue saía como se fossem gotas de suor. Ali o sangue de Jesus já estava sendo derramado por mim e por você. E desde o Getsêmani até a crucificação, Ele abriu uma possibilidade de firmarmos uma aliança eterna com Ele. E eu vou dizer para você, se você já tomou a sua decisão, e eu creio que sim, você já tem essa aliança eterna com o Senhor. E quando a gente fala desse assunto, aliança, isso me fascina. Porque aliança é como uma junção. O casamento, ele é uma aliança. A aliança não é apenas o que a gente usa na mão, mas a aliança é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente concorda, é aquilo que a gente dá a mão e diz assim, agora nós vamos fazer isso, vamos andar juntos. Isso é uma aliança. Por isso que nós somos chamados a noiva do Cordeiro. Por quê? Por causa dessa aliança, um dia vai se completar com um grande casamento, quando todos nós estaremos na presença dEle, louvando, exaltando, glorificando, vivendo diretamente com o Senhor. Temos aliança eterna com Deus.
Se você ainda não tomou essa decisão, te recomendo, faça isso hoje. Não deixa para depois. Não deixarei de abençoá-los. Sabe que a palavra no hebraico aqui, a ideia é bênção sobre bênção. E o que é bênção sobre bênção? Uma bênção, outra bênção, outra bênção, outra bênção? Não. Bênção sobre bênção fala de abençoar continuamente. Você já parou para pensar que é Deus que está falando isso? Eu quero que você entenda que aquilo que eu estou lendo ali no meu esboço não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E Ele tem essa intenção de nos abençoar continuamente. Queridos, chova ou faça sol, tenha tragédia ou não tenha tragédia, Deus tem a intenção de nos abençoar constantemente. Pastor, eu não estou vendo essa bênção, eu não consigo insistir nessa bênção. Comece a olhar para as pequenas coisas. Comece a olhar para aquilo que é o mais básico, que todos têm e que muitas pessoas não reconhecem. Você é amado, você é privilegiado por Deus. Não porque nós somos melhores, mas porque nós temos aliança com Ele, porque deixamos de ser apenas a criação de Deus e passamos a ser uma nova criação, porque deixamos de ser apenas pessoa comum e passamos a ser filhos de Deus. Você está entendendo isso? Eu quero que essa palavra fique aí, pulsando no seu coração. Bênção é graça, é favor divino, não é apenas obtenção de bens materiais. Pastor, o senhor não gosta de obter bens materiais? Eu não sou bobo, né? Claro que a gente gosta. É evidente que a gente tem sonhos de adquirir bens materiais. Mas entendam o seguinte, isso também é bênção. Mas entenda que Deus Ele quer nos abençoar em todas as coisas. O fato de você estar aqui é porque Deus te abençoou. Se você está cansado de um dia de trabalho, dê glória a Deus, porque você tem trabalho para poder descansar. Tem muita gente que está descansada agora olhando pelo vídeo, falando assim, como eu queria ter um trabalho, como eu queria estar trabalhando. Se você hoje tem saúde, imagine pessoas que não têm saúde, pessoas que não podem vir à igreja, que gostariam de estar aqui no nosso meio, e nós temos essa possibilidade. Então agradeça a Deus, veja isso como bênção de Deus. Se todos aqui almoçaram hoje, entenda, quem providenciou a sua refeição foi o Senhor. Não foi simplesmente o salário que você ganhou, não foi simplesmente o ticket de refeição que a empresa deu, não foi simplesmente alguém que pagou o teu almoço, não, foi Deus que providenciou para você, porque Ele te ama e Ele te abençoa continuamente. Quando nós lemos isso aqui, é Deus favorecendo os seus filhos continuamente. Qual pai que não quer favorecer os seus filhos? Eu estava vendo uma série, e eu estava vendo o pai, não é? No dia que foi um jogo de futebol entre pais e filhos, não é? Os pais iam jogar junto com os filhos. E um pai deu mole e não botou a roupa para poder ir lá jogar com o filho dele. E ele teve de calça jeans, tênis e camisa, mais ou menos como eu estou aqui agora. E colocaram ele lá no gol. Mas ele ficava atento para ver o que o filho dele ia fazer. Ele estava ali atento para ver que jogada o filho ia fazer, como que ele ia fazer. E eu achei isso impressionante, porque isso me remete a Deus. Deus, Ele está para mim e para você, e não pensa assim que Deus está falando, tomara que tropece, tomara que pise na bola, ganhe um escorregão. Sabia que tem gente que é meio tantando as ideias, que pensa em Deus dessa maneira? Não, gente. Deus está olhando para mim e para você, dizendo assim, vem, faz o gol, vai lá, não vai chutar na trave não, você vai fazer o gol, você vai acertar. É isso que nós precisamos compreender, queridos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, os desejos de Deus são maiores do que os nossos. O que Ele quer fazer para mim e para você é muito maior do que a gente possa imaginar. Deus é a favor do seu povo. Deus continua protegendo a igreja. Deus continua protegendo a cada um que tem andado nos caminhos dEle. Veja que tudo o que falamos é promessa. E promessa de Deus fala da vontade de Deus para nós. Como eu disse no princípio, a vontade de Deus não é apenas assim poxa, estou com a vontade de comer um hambúrguer hoje. Não é esse tipo de vontade. Deu até fome agora, né? Falar de hambúrguer, né? Jesus, misericórdia. Preciso parar com esse negócio porque está meio estranho, né? Mas vamos lá.
A vontade de Deus é uma vontade que ele de antemão, ele já tem o desejo de fazer. Não é simplesmente uma vontade passageira, não é simplesmente algo que vai começar agora, mas que daqui a pouco pode passar, porque o pessoal diz, né, vontade é coisa que dá e passa. Mas entenda que a vontade de Deus é diferente, Ele quer cumprir, Ele quer fazer. Ele quer abençoar, entenda isso, Deus ele é propício a mim e a você para nos abençoar. O que nós fazemos é abençoado por Deus, aonde nós tocamos é abençoado por Deus, aonde nós pisamos é abençoado por Deus, porque Ele vive em mim e você. Oh, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. A partir de agora, se você tinha dúvida, agora você tem a certeza de que Deus deseja te abençoar todos os dias. Não apenas no dia que dá tudo certo. Essa semana eu estava feliz, sabe? Sabe aquele dia que dá tudo certo? Sabe aquele dia que as coisas se encaixam? E você pensa assim, caramba, como é que eu consegui fazer isso e fazer aquilo? Como é que eu consegui planejar isso e aquilo? E depois, né, imediatamente o Espírito Santo, pode parar de bobeira, que foi você que fez. Quem fez fui eu. Quem fez sou o dono de toda a sabedoria. Eu te dei conhecimento para que você possa fazer, mas tudo inicia em Deus. Entenda, Deus nos abençoa e quando as coisas dão certo, a gente dá graças a Deus, mas quando elas também não derem tão certo, Senhor, eu não entendo por que não deu certo, mas ainda assim eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está me abençoando. Não pense que Deus, Ele acorda um dia de bom humor e fala assim, hoje eu vou abençoar o Renato, hoje eu vou abençoar o fulano, o cicrano, a Bertrana. Não, todos os dias. Primeiro que Deus não dorme, né? A palavra de Deus diz lá em Salmos, que não cochila nem dorme o guarda de Israel, o guarda da igreja. Ele continua atento a mim e a você, e a cada manhã as suas misericórdias se renovam, ou seja, o desejo da graça, o desejo de nos agraciar, o desejo de nos abençoar permanece o mesmo. Então não importa, está chegando uma frente fria, estão dizendo que sábado vai fazer muito frio, mas meus queridos, com frio ou com calor, nós somos abençoados por Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, e Deus continua. Se parasse aqui, eu já teria uma alegria muito grande no meu coração, mas Deus não para aqui, Ele continua falando. Ele diz o seguinte, colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Todos temos esse temor, que é gerado pela presença dEle, o Espírito Santo em nós. Quando Ele diz aqui que Ele colocaria esse temor, Ele estava dizendo que Ele colocaria de uma forma assim que a gente hoje consegue compreender, mas na época ninguém conseguiria entender isso, quando Jeremias escreveu, é que Ele colocaria dentro de nós o Espírito Santo. Quando eu comecei a achar, nossa, eu sou, caramba, hoje deu tudo certo, fiz e aconteceu, o que foi a primeira coisa que aconteceu? O Espírito Santo falou comigo, rapaz, deixa de se achar, rapaz. Se você fez, foi porque eu te dei conhecimento, eu te dei sabedoria. Tudo começa a nascer nele, em mim, no Senhor. Então entenda isso, esse temor que nós temos de dar um passo atrás e dizer, Senhor, me perdoa, realmente eu errei, realmente a honra e a glória pertencem a Ti. Isso é o Espírito Santo falando conosco. Queridos, existe uma coisa que eu vou falar agora que talvez vá te assustar. Nós só pecamos se nós quisermos. Ah, pastor, não concordo com isso não. Quando eu vejo, eu já pequei. Não coloca isso não, por favor. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. É claro que a gente tem uma tendência a ir para o que é mais fácil. Pecar é fácil, obedecer é mais difícil. E a gente procura sempre o caminho mais fácil. E às vezes nós pecamos, mas queridos, entenda uma coisa. Nós não precisamos pecar, nós não precisamos errar. Pastor, mas ainda assim eu erro. Tá, continua nesse desejo de não errar mais. De ser alguém que agrada a Deus. De ser alguém que realmente vive a vida de justiça que Deus nos fez. Daquilo que Deus proclamou para a nossa vida. Se anime nisso, queridos. Deus te ama. Ele habita em nós, a fim de que nunca o esqueçamos. Entenda isso. Existem momentos na nossa vida que Deus fica em silêncio. Você já, parece um paradoxo, né? Mas vou perguntar para você, você já ouviu o silêncio de Deus?
Você já passou pelo silêncio de Deus? Melhor assim, né? Você já passou pelo silêncio de Deus? É desesperador. Você ora, você vem na reunião de quinta, domingo de manhã, domingo à noite, oração, você vai até no life, você procura de toda maneira e Deus simplesmente não fala. Deus simplesmente não responde naquela hora a nossa oração e a gente começa a ficar desesperado pensando, Senhor, tu não está me ouvindo? Não é possível que o Senhor não está reconhecendo a minha voz, eu sou teu filho, sou eu que estou clamando. E Deus então, no momento certo, faz aquilo que é necessário. Entenda isso. A gente sempre tem falado do tempo de Deus. Você não está esquecido. O Senhor continua te amando. Ele é favorável a você. Se você hoje está passando por uma luta e não está ouvindo a voz de Deus, aguarda. Espera mais um pouco. Antigamente tinha uma musiquinha que dizia assim, né? Espera só mais um pouquinho. Vai lá, Rubem. Espera só mais... Sai do teu tempo. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Espera um pouquinho. Não se precipite. Não fala assim, quer saber? Vou chutar o pau da barraca. Não quero nem saber. Acabou. Eu vou ficar frequentando a igreja, falo com Deus, o pastor prega e tal, não sei o quê. Também passo por problemas, gente. Também passo por lutas, também passo por dificuldade. Quem sobe aqui, às vezes está rindo, está brincando, mal você sabe como é que está o coração dele. Mal você sabe como é que aquela pessoa está passando os seus dias. Mal você sabe como é que está a vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa está com a vida toda transtornada, mas nós temos uma promessa de que Deus nos abençoaria todos os dias. E porque nós cremos nessa promessa, nós fazemos coisas que comumente nós não faríamos. Nós cremos na palavra, você crê na palavra. Você está aqui nessa noite porque você crê na palavra de Deus. Ele habita em nós e Ele sempre vai nos lembrar do caminho. Ele sempre vai confirmar no meu e no teu coração os propósitos que Ele tem para cada um de nós. E já concluindo essa mensagem, Deus ele diz o seguinte, eu me alegrarei fazendo-lhe os bens. Existe em alguns de nós cristãos um pensamento enganoso, de que quanto mais fazemos para Deus, mais nós somos abençoados. Queridos, esse pensamento está errado também. Não é por mérito, é por graça. Então não é a questão de que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ser um ativista, ser aquela pessoa que faz isso, que faz aquilo, uma pessoa altamente ocupada, uma pessoa altamente envolvida, tentando pleitear diante de Deus alguma bênção. Não, não é isso. Eu não sou mais abençoado porque eu faço para Deus, mas porque Deus me ama e se alegra em me abençoar. Em nos abençoar, eu não gosto de falar de mim, parece que é só comigo, né? Mas em nos abençoar, independentemente. É claro que a gente quer se envolver, é claro que a gente ama, é claro que a gente quer fazer muito para Deus, evangelizar, falar do amor dele, ensinar. É claro que a gente quer cuidar das crianças, receber os nossos convidados. É claro que a gente quer estar na cantina fazendo uma série de coisas. Isso eu estou dizendo de dentro da igreja, fora as coisas que nós fazemos fora da igreja. Mas entenda isso, essa não é a razão de nós sermos abençoados, mas o amor dele, a sua promessa, a sua palavra, a mim e a você, é que nos faz sermos abençoados todos os dias. Que a gente possa compreender bem isso, para que a gente não carregue ensinamentos que nos enganam. Essa frase da palavra de Deus derruba a falsa ideia. Deus, ele se alegra em nos abençoar. E aqui eu fico lembrando, né? Meus filhos quando eram pequenos, sempre tem aquela pergunta, o que você quer ganhar de Natal? Fizeram para você também ou só para mim? De repente tem gente que nem pai nem mãe é, né? Mas espera aí, você tem sobrinho, você deve ter alguma criança que te pediu alguma coisa. Quando pede alguma coisa e você consegue comprar e entregar aquele presente, você já viu a alegria da criança? Só que a alegria da criança, ela te contagia. Você também fica alegre em ver o teu filho, ver a tua filha, ver o teu sobrinho, ver o filho do teu vizinho, ver o colega de trabalho, alguém que está recebendo um presente que você deu, como algo especial. Queridos, se nós nos alegramos em abençoar outros, imagine Deus. Guarde essa frase, eu me alegrarei em abençoá-los. Bênção não é força, bênção não é eu vou orar, vou jejuar, vou fazer, e Deus vai me abençoar. Não!
Deus não precisa ter braço torcido, Deus não precisa ser convencido a nos abençoar, Ele nos abençoa porque Ele nos ama e se alegra de nós recebermos as bênçãos dEle. Glória a Deus! Pensei até que ia ser mais forte, mas tudo bem. A fidelidade de Deus à sua promessa, que é a sua palavra, e o carinho de Deus por nós, nos faz ser abençoados sempre e em todas as situações. Entenda isso. Como eu disse ainda há pouco, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas entenda que hoje você está sendo altamente privilegiado por Deus, abençoado por Deus. Você talvez não esteja vendo nesse momento, talvez não esteja sentindo, mas entenda que Deus já está planejando um futuro muito maior e melhor do que você poderia planejar, porque Deus se alegra em abençoar os seus filhos. Eu vou ler primeiro algumas frases, e eu vou pedir que você fique de pé. Aleluia. Eu vou ler primeiro e depois eu vou pedir para que você repita na primeira pessoa, tá bom? Independentemente da situação que vivemos, independente do conceito de bem-estar que os outros possam ter, nós somos o povo de Deus, foi o que ele disse aqui na palavra. Temos um propósito, andamos pelo caminho, temos o Santo Espírito habitando em nós, somos altamente favorecidos pelas bênçãos constantes dele em nossa vida. Agora a gente vai ler isso aqui na primeira pessoa. Deixa eu falar e você repete então. Eu sou povo de Deus. Eu tenho um propósito. Eu ando pelo caminho. Eu tenho o Santo Espírito habitando em mim. Eu sou altamente favorecido pelas bênçãos constantes de Deus em minha vida. Feche seus olhos. Pai amado, eu me alegro, Senhor, de falar das tuas verdades. Eu me alegro, Senhor, de saber que, por mais que eu tenha me esforçado, que eu tenha pensado, meditado naquilo que ia falar nessa noite, o Senhor fala muito melhor do que eu. E eu sei que o Senhor falou aos teus filhos. Eu sei, ó Deus, que aqueles que estão em casa agora estão recebendo também a tua palavra. E eu peço, ó Deus, que nunca mais possamos nos enganar, ó Deus, achamos que o Senhor se esqueceu de nos abençoar, ou que o Senhor não está nos abençoando, ou que o Senhor está demorando demais para nos abençoar. Não, Deus. Nós aprendemos, segundo Jeremias, nessa noite, de que todas as bênçãos que o Senhor nos dá, bênção sobre bênção, bênção contínua, é obra do teu amor e do teu cuidado por nós. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, e que o nosso amor por Ti, Senhor, possa crescer a cada dia, que possamos, Senhor, Te amar mais e mais do que a nossa própria vida, mais do que os nossos próprios interesses, mais do que os nossos próprios desejos, e assim venhamos a glorificar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Eu Te agradeço nessa noite, por essa palavra, Pai, que me alegrou, e que eu creio também está alegrando o coração dos Teus filhos, e por isso eu Te agradeço, em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor.